E aí, rapaziada, então, voltando com os vídeos aí de antibiótico na prática. Vou continuar falando aí sobre os antibióticos, agora eu vou falar um pouco da via aérea inferior, tá? Fiz um vídeo sobre a via aérea superior, dá uma olhada lá, que eu falei primeiramente sobre penicilinas, né? Penicilina natural, penicilina semissintética, as penicilinas contra pseudomonas, né? As penicilinas também contra estafilococos. E agora eu vou falar um pouco das vias aéreas inferiores, né, as pneumonias, sobre o tratamento delas com os outros beta-lactâmicos que existem, tá? Bom, primeiro voltando a falar, né, eu sempre falo, sempre recapitulo, quais são as bactérias mais envolvidas nas infecções de forma geral. A gente tem as bactérias gram-positivas, tá? Essas bactérias são bactérias padronizadas, são normais, tem a parede de membrana celular normal, tá? E normalmente a gente caracteriza como estafilococos, né, streptococos e enterococos. Negativas. Essas bactérias gram-negativas, elas não têm uma, uma padronização, por assim dizer, mas elas são muito oportunistas. Algum exemplo que a gente tem é a Moraxella catarrhalis, que ela é muito influente na questão das infecções, é, nas questões do nas questões das vias aéreas superiores e também da otite também. O Haemophilus influenza, que vai ser uma das principais bactérias que causa que prejudica, né, os pacientes com, com DPOC. Enterobactérias, que são bactérias que ficam no nosso gastrointestinal, na nossa nosso sistema gastrointestinal, né? Então a gente tem a Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus e Serratio, tá? A gente tem as bactérias atípicas, que são bactérias que não têm parede celular, tá? Então a gente tem o Treponema pálido, Chlamydia, Mycoplasma e Mycobacteria, tá? São bactérias atípicas que a gente pode usar em alguns casos, por exemplo, na Treponema pálido, por exemplo, usar beta-lactâmicos, mesmo que não tenha parede celular, tá? E as bactérias anaeróbicas, são bactérias que não necessitam de O2. Essa aqui não inclui quando a gente estiver falando de, de vias aéreas inferiores, né? Porque como elas são bactérias anaeróbicas, elas não é, necessitam do O2, né? A gente tem o Clostridio, por exemplo, bacterióide, tá? Quais são os lugares que mais tem infecção? Vai ser as vias aéreas superiores, principalmente com bactérias gram-positivas, gram-negativas e atípicas. As vias aéreas inferiores, pneumonia que eu vou falar nesse vídeo, que também é por gram-positivas, gram-negativas e atípicas, porém são bactérias mais resistentes, né? Porque elas passaram pelas vias aéreas superiores, tá? E TUS, né? As infecções do trato urinário, principalmente gram-negativas e principalmente também as enterobactérias, como a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratio, tá? As infecções intestinais, como a apendicite, a enterocolite, diverticulite, que são os abdômenes agudos inflamatórios, normalmente também são bactérias gram-negativas, tá? Da flora intestinal, né? Aqui a gente está falando de infecções desse trato aí, né? E infecções de pele. A gente tem também, nas infecções de pele, a gente tem principalmente gram-positivas, como Streptococcus e Staphylococcus, gram-negativo como as pseudomonas, e quando a gente tem algum abscesso, alguma necrose, a gente vai ter a parte das anaeróbicas, tá? Eu não coloquei endocardite e meningite, porque já são mais específicos, né, para cada área. Bom, então como que a gente vai fazer o tratamento das vias aéreas inferiores, das pneumonias? A gente pode usar, na verdade, né? Penicilinas semissintéticas com inibidores de beta-lactamase, né? Eu falei deles no vídeo sobre vias aéreas superiores. Principalmente amoxicilina com clavulanato e ampicilina com sulbactam, tá? Principalmente esses dois aí. A gente vai usar cefalosporinas, eu vou falar um pouco das cefalosporinas, tá? Finalmente de terceira geração. Carbapenêmicos a gente usa mais em situações hospitalares, já que elas são muito fortes, tá? E os macrolídeos. Os macrolídeos a gente usa mais para as bactérias atípicas, que eu também vou mencionar um pouco, já que os macrolídeos eles têm outro mecanismo de ação que se comparado aí com os beta-lactâmicos. Bom, como eu disse, eu já falei das penicilinas semissintéticas, né, as aminopenicilinas, né, junto com os inibidores de beta-lactamase. Como eu falei, amoxicilina e clavulanato e ampicilina e sulbactante pode usar aqui nas vias aéreas inferiores, tá? As cefalosporinas são também fármacos muito usados, são beta-lactâmicos, tá? E a gente tem cinco gerações de cefalosporinas, tá? As cefalosporinas elas vão ser boas para gram-positivos e gram-negativos e
atípicas, né? As atípicas não tanto, né? Mas gram-positivas e gram-negativas principalmente. E as gerações das cefalosporinas, cada um vai ter um foco maior, tá? Que a gente vai ver agora. Bom, cefalosporina de primeira geração, a gente tem 4 tipos de fármacos principais, tá? A cefalexina, cefadroxila, cefazolina e cefalotina, tá? A gente pode dividir essa cefalosporina de primeira geração em dois tipos, em dois, tá? A gente pode fazer um grupo para cefalexina e cefadroxila, tá? E o outro de cefazolina e cefalotina, tá? Por quê? Porque eles vão ter funções diferentes, tá? A cefalexina e a cefadroxila, por exemplo, que essas duas primeiras aqui, cefalexina e cefadroxila, a gente pode usar para tratamento de pele. Eu vou falar um pouco de tratamento de pele no quinto vídeo, né? E a cefazolina e a cefalotina a gente pode usar principalmente para profilaxia, né? Parte profilática em cirurgias, tá? Por quê? Porque as cefalosporinas de primeira geração elas são muito melhores para bactérias gram-positivas, tá? As bactérias padronizadas, que nem eu falei, Streptococcus, Staphylococcus, tá? E elas são usadas principalmente para a pele, né? Então, já que a pele tem uma grande quantidade de gram-positivos, né? E a gente pode usar também para profilaxia cirúrgica, né? Por quê? Porque quando a gente tem algum corte, alguma coisa assim, pode fazer, né? Pode acontecer que tenha, né, essa questão aí dessa contaminação pela pele, né? Na parte do organismo do paciente. A dose da cefalexina e da cefadroxila, que vão ser muito usados na parte da pele, vai ser de 500 mg de 6 em 6 horas, tá? Ou seja, 4 vezes por dia. Bom, agora falando da cefalosporina de segunda geração, a gente tem o cefaclor, cefuroxima e cefoxitina, tá? No caso da cefalosporina de segunda geração, essas vão ser melhores para gram-negativos, tá? As cefalosporina de primeira geração são melhores para gram-positivos, as cefalosporina de segunda geração são melhores para gram-negativos, tá? Uma bactéria que pega bastante na cefalosporina de segunda geração é a Moraxella catarrhalis, por exemplo, tá? Moraxella catarrhalis, que eu falei lá no começo do vídeo, é uma bactéria que ela é muito. Ela faz muita infecção aí nas vias aéreas, né? E otite também, né? Uma das principais causas aí, tá? Desses três aqui, cefaclor, cefuroxime e cefoxitina, a gente usa principalmente o cefaclor e a cefoxitina, tá? Mas se a cefalosporina de segunda geração, de modo bem geral, a gente não usa muito elas. Por quê? Porque as penicilinas semi-sintéticas, que nem eu coloquei lá no começo do vídeo, que é a amoxicilina com clavulanato e a ampicilina com sulbactam, elas são aminopenicilinas que são mais baratas e têm praticamente como eu posso dizer, o mesmo espectro, tá? Então por isso que a gente não usa tanto essa cefalosporina de segunda geração, porém podemos usar aí em alguns casos, tá? O cefaclor é usado 250 mg de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes por dia, tá? E a cefuroxima, ela é boa, né? Eu não falei sobre ela, né? Mas a cefuroxima ela é boa contra enterobactérias. Então, cefaclor, cefuroxima e cefoxitima são tipos de cefalosporinas. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que a gente pode ver que a cefalosporina de primeira geração, tudo começa com cefa. Cefa, 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 cefa. Na cefalosporina de segunda geração, a gente tem o cefaclor, mais o cefuroxima e o cefoxitina. Então, não usa muito cefa aqui na parte de cefalosporina de segunda geração. Isso pode ajudar a gente aí no manejo, para tentar lembrar aí dos nomes, tá? Cefalosporina de terceira geração, a gente tem a ceftriaxone, ceftazidima, ceftaxima, tá? Na cefalosporina de terceira geração, a gente sempre vai ter o ceft, tá? Então, ceftriaxone, ceftazidima e ceftaxima, tá? A ceftriaxone é mais usada porque ela tem um espectro muito grande, tá? Um amplo espectro, tá? A gente usa ela de 2 vezes por dia, 1 grama, tá? É 1 grama de 12 em 12 horas. E a ceftazidima, ela é muito boa contra pseudomonas também. Então, contra pseudomonas a gente pode usar, por exemplo, a ceftazidima, uma dos antibióticos que a gente pode usar pode ser a ceftazidima. E a gente pode usar também
aquelas, que nem eu falei, aquelas penicilinas, né? A piperacilina, né? A piperacilina a gente pode usar também, porque ela é uma penicilina contra pseudomonas. E a cefalosporina de quarta geração a gente tem o cefepime, tá? O cefepime, ela é muito forte e ela é usada em casos muito específicos, como por exemplo, pessoas que são imunodeficientes, ou seja, têm dificuldade para combater bactérias, e quando elas estão em ambiente hospitalário, quando essas bactérias que forem causar uma infecção nessa pessoa são mais fortes, tá? E aí a gente usa o cefepime para tentar combater, né? Já que essa pessoa tem uma deficiência e essas bactérias estão mais fortes. Aí a gente tem os carbapenêmicos, que é o ertapenem, o meropenem e o imipenem, tá? Esses carbapenêmicos a gente usa mais em parte intra-hospitalário, tá? E elas são boas contra gram-negativos. E aqui a gente tem os macrolídeos. Os macrolídeos são importantes também, por quê? Porque os macrolídeos eles vão pegar bactérias atípicas, tá? Por quê? Porque eles têm um mecanismo de ação diferente dos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos, eles atacam, né, os peptidoglicanos, né, que fazem parte ali da parede celular, da parede bacteriana. E os macrolídeos, o que eles vão fazer? Eles vão atuar na síntese proteica das bactérias, tá? Principalmente nas subunidades ribossômicas. E aqui a gente tem os três macrolídeos mais usados, que é a eritromicina, claritromicina e a azitromicina. A eritromicina a gente não usa muito ela, por quê? Porque o streptococo, né, o pneumococo, já tem uma resistência a essa eritromicina, então a gente não usa tanto, tá? E aqui a gente tem a claritromicina, tá? E a azitromicina. Elas são muito parecidas, tá? Uma das diferenças vai ser que a azitromicina, ela tem uma posologia melhor, porque ela pode ser usada uma vez por dia, 500 miligramas uma vez por dia, tá? A claritromicina, infelizmente, ela também é boa, pega as mesmas bactérias praticamente que a azitromicina, porém, ela tem que ser usada duas vezes por dia, tá? Ambas a gente tem que tomar em jejum, tá? E tomar com água para ajudar nessa questão aí da absorção, tá? E que nem eu falei, elas vão pegar bactérias atípicas, principalmente, né? Eu coloquei lá no começo, as bactérias atípicas que elas vão pegar, tá? Então, a gente faz normalmente uma associação de remédios, né? Que pegam gram positivos e gram negativos, como por exemplo, cefalosporina de terceira geração, junto com uma que vai pegar uma atípica. E é isso. Essa aí são as infecções das vias aéreas inferiores ou as pneumonias.